aqui a gente tem um carro, por exemplo, com várias peças aqui, ó. Quando a gente monta esse carro, ao substituir uma peça, uma roda, ou um volante, ou mesmo câmbio, um motor completo, ou uma peça do motor, quando você tira uma peça estragada ou com defeito e coloca uma nova peça, esse bem, ele volta a funcionar normalmente. Você não tem que fazer nenhum ajuste nele. Já pensou se você fosse trocar um pneu, e aí quando você fosse colocar o pneu no lugar, você visse que o furo não encaixa certinho. Então você precisa ir lá e fazer o furo novamente. Ah, eu vou colocar o banco, vou trocar o banco. Aí foi lá, trocou o banco, colocou o banco novo, o trilho não encaixa, o banco não corre. O para-brisa não encaixa, o espelho e o retrovisor, enfim. Tudo isso, né, faz parte dessa palavrinha que se chama intercambiabilidade. Então é por isso que essas tolerâncias dimensionais e os ajustes que a gente vai ver na próxima aula, essa aula é uma aula só de tolerâncias, né? Os ajustes a gente vai ver na próxima aula, tá? Então esse dimensionamento tolerado, né, essa necessidade de colocar limites para os produtos, para que eles possam vir a ser trocados, né, e repostos aí no mercado, sem nenhuma necessidade de ajuste posterior, é o que deu origem às tolerâncias dimensionais, né? A gente vai ver que tolerância dimensional, como eu falei lá no começo, ela é apenas apenas um dos requisitos, né, que são importantes para uma montagem de um conjunto como esse, tá? Então, essa intercambiabilidade, ela é algo que está presente no nosso dia a dia, tá? E é por isso que a gente tem que seguir todas as regras e todas as normas aí do nosso trabalho, tá? Então, ó, a gente tem a primeira noção de intercambiabilidade que a gente teve foi com o Ciro, que foi um governante, né? Um grande governante aí da época antiga. Deixa eu só aceitar aqui o colega de vocês. Então, ele percebeu que se ele fizesse uma linha de produção, ele tinha um resultado muito melhor, né? Então, um artesão, por exemplo, ele não precisava passar a vida toda só costurando os sapatos. Ele podia um costurar, o outro cortar, o outro moldar, o outro dobrar, o outro colar, enfim. Ele podia criar essa linha de produção aqui, ó, que é mais ou menos o que a gente tem. Mas essa linha de produção, ela ganhou realmente destaque com o Henry Ford, né? Foi quando ele começou a montar os carros, enfim. Então, isso é só um pouquinho de história para vocês saberem da importância. Não é uma ideia tão recente assim. Mas, naquela época, não funcionou. Por que não funcionou naquela época? Porque não se tinha esse comprometimento com as leis, né? O que você tinha em um país, o que você tinha em uma determinada localidade, não era, muitas vezes, o que era possível para outros lugares. Pessoal, só um minutinho, por favor. Pronto, desculpem aí, viu, pessoal? Bom, então, com o passar dos anos, né, a gente vem cada vez mais aprimorando essa questão de montagem, tá vendo? Ó, como está sendo explicado aqui nos vídeos, que a gente está vendo aqui em cima. Ou seja, você tem um acerto tão perfeito desse conjunto que você acha que é uma peça só. Mas não é uma peça só, ó lá. E ele pode virar aqui os quatro lados, ó. Quando ele vira os quatro lados, você tem o mesmo acabamento, a mesma noção. Do mesmo jeito que está sendo mostrado também aqui no videozinho aqui embaixo. E tudo isso é uma relação de custo-benefício, né? Embora seja muito bonito isso aqui, ó, você olha e fala, nossa, que perfeito, né? Como que uma pessoa ou uma máquina consegue executar algo que fique tão perfeito como está sendo mostrado aqui? Isso não é fácil de se obter. Quando você coloca cada vez mais precisão, quando você coloca cada vez mais tecnologia em cima de um conjunto, você acaba encarecendo esse conjunto, né?
E aí, nesse consenso internacional aqui, nessas normas internacionais, também deve haver essa noção de custo-benefício. Então, quanto maior for a precisão, mais caro vai ser o meu produto, né? E o benefício que eu vou colher tem que compensar esse custo, porque se não compensar, não vale a pena. Então, é muito comum, por exemplo, em desenho, né, a pessoa fechar uma tolerância, colocar uma tolerância como essa aqui, ó. Por quê? Porque ele acha que se ele colocar aqui 0,2 de milésimos, ele está garantido, né? Ah, não, a tolerância é apertada, meu. Eu trabalho aqui com coisa precisa. Só que quando ele coloca isso aqui, o custo para fabricar um produto como esse, como que tenha essa tolerância aqui, por exemplo, é muito elevado. Você precisa ter uma máquina especial que vai garantir essas tolerâncias aqui. Precisa ter uma ferramenta especial que vai garantir essa tolerância aqui. E um operador bem treinado que possa executar o trabalho nessa tolerância aqui. Então, tudo isso agrega valor, tá? Portanto, a tolerância, ela é fundamental, mas sempre que necessário. Quando não for tão necessário assim, a gente não precisa colocar uma tolerância tão apertada como milesimal, por exemplo. Porque a gente já viu que para eu medir medidas, né, dimensões com milésimos de milímetro, eu preciso de um micrômetro, né? E esse micrômetro é um instrumento que demanda um conhecimento maior, um cuidado maior. Então, nós temos que sempre ter essa noção, como profissionais, do custo e do benefício daquilo que realmente é necessário para os nossos trabalhos, né? Então, esse sistema de tolerância, olha, foi criado pela ISO, que é uma tolerância o sistema de tolerância internacional, que é aquele que todos os países, ou a maioria dos países, né, existem vários sistemas, mas esse sistema ISO aqui foi aquele que a maioria dos países resolveram trabalhar juntos, né? Então, em 1982, foi criado esse sistema de tolerâncias e ajustes aqui. Isso aqui é uma norma, tá, pessoal? É uma das normas que a gente tem que seguir aí em metrologia. Essas normas, todas elas, quando a gente fala de normas, elas são pagas. Então, e cada vez que elas, com o passar do tempo, elas são atualizadas. Por que elas são atualizadas? Por que existe a necessidade de atualização de uma norma? Por que a norma não é fixa? Uma vez que foi criada, ela é fixa. Porque diferentes locais, em diferentes instituições pelo mundo, identificam necessidades diferentes. Então, alguns pontos, eles são mantidos na norma, mas sempre existe uma outra atualização. Então, a gente precisa sempre buscar a norma que é mais atual. Não basta apenas eu comprar uma norma e ficar com ela achando que aquilo ali é a verdade. Se eu estiver trabalhando para uma empresa credenciada, uma empresa que tem grande necessidade de trabalhar em cima das normas, né, e minha norma estiver desatualizada, eu vou ter um sério problema aí de auditoria e vou ter um sério problema de aceitação do meu produto, tá? Então, ó, algumas coisas que a norma até hoje não mudou, essa norma que eu vou falar para vocês é essa NBR 6158, Sistema de Tolerâncias e Ajustes. São algumas coisas que até agora não mudaram, tá? Dificilmente vão mudar, mas é bom sempre a gente ficar atento. O conceito das nomenclaturas que estão envolvidas dentro de um sistema, de um furo, como é esse que está sendo mostrado aqui, e de um eixo, como é esse que está sendo mostrado aqui, tá? Depois a gente vai ver o que é furo e o que é eixo para a norma, tá? Mas é bom eu saber que aqui, ó, tanto no furo quanto no eixo, eu tenho as mesmas especificações, tá? Eu vou ter as mesmas especificações. Então, quais são elas? Vamos lá, nomenclatura das especificações. Eu tenho dimensão nominal. O que é a dimensão nominal? Dimensão nominal é a dimensão dessa linha zero aqui, ó. É aquela dimensão que está no desenho. Então, percebe? Esse aqui é um desenho da norma, ó. Essa linha aqui, ó, que ele interpreta como linha zero, é a minha dimensão nominal. Então, numa medida de 25 milímetros, por exemplo, qual que é a dimensão nominal? Dimensão nominal é 25. Numa medida de 60 milímetros, qual que é a dimensão nominal?
60. Numa medida de 80 milímetros, qual é a dimensão nominal? 80. E assim por diante. Então, quando eu estiver falando de dimensão nominal, eu estou falando do valor zero. Eu estou falando do valor exato. Não existe tolerância aqui por enquanto. Ó. Eu estou falando de uma linha considerada a medida cheia, repleta de 0,0000000, sem nenhuma variação. Certo? Até aqui vocês estão me entendendo ou não, gente? Posso continuar, pessoal? Vocês estão na aula, gente? Pode continuar, tá todo mundo concordando aqui. Beleza. Então, ó, entre essa linha zero aqui, ó, eu posso ter um deslocamento da medida. Lembra que eu falei? Isso aqui é minha dimensão nominal. Então, a minha medida, ela pode variar ou para cima, para mais, ou para baixo, para menos. Então, para baixo da minha dimensão nominal, eu tenho valores menores, e para cima da minha dimensão nominal, eu tenho os valores maiores do que a medida, tá? Então, ó, eu tenho uma dimensão mínima e uma dimensão máxima, que são aquelas que vão estar tolerando, né? Que vão ser as tolerâncias do meu projeto, do meu produto, tá? Então, isso é o que vai determinar o meu projeto, tanto de furo quanto de eixo aí numa montagem. Naquelas montagens que a gente viu aqui, ó, nesses exemplos aqui que a gente viu, eu tenho aqui um que é representado como um furo e tem um outro que é representado como um eixo, tá? A gente vai ver isso aqui nos próximos slides. Bom, durante a fabricação de um produto, sempre vai haver variação. Essa variação, ela pode ser muito decisiva ou pouco decisiva para o funcionamento do produto. Por exemplo, um cabo de vassoura, se a gente pegar um cabo de vassoura que tiver uma dimensão nominal de 25 milímetros, né? Então a linha zero dele vale 25 milímetros, 25,000000000, sempre zero. Ele pode ter uma variação para mais ou para menos de 1 milímetro, que não vai te fazer não vai atrapalhar o funcionamento desse cabo de vassoura. Todo mundo concorda comigo? Se você for pegar o cabo de vassoura para usar, para varrer, para puxar um rodo, por exemplo, 1 milímetro no diâmetro do cabo não vai interferir tanto assim no funcionamento. É difícil até de você perceber. Se a gente pegar um valor de um resistor elétrico, por exemplo, mesmo ele sendo um resistor aqui de 150 ohms, ele deve ter uma variação para mais ou para menos. Essa variação é em função do quê? Dos materiais que ele está sendo feito, do processo de fabricação dele. Tudo tem que ter uma tolerância, né? No caso aqui, 10%, tá? Então, 10% desse valor é um valor tolerado. E isso aqui quem está dizendo não sou eu, tá, pessoal? Isso aqui é norma, tá? Então, todas as empresas que fabricam resistores, cabo de vassoura, elas têm que seguir essa norma. Um comprador de café, quando a gente vai lá no mercado comprar o café, marca lá no pacote que ele tem 500 gramas, né? Mas será que ele tem 500 gramas exatos? Será que na hora de encher o pacote não pode ter ido um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Será que não pode ter tido uma variação? É claro que sim, né? Sempre vai haver essa variação, mas essa variação tem que estar em torno de mais ou menos 10 gramas, tá? Então é por isso que a gente tem essa normatização internacional. Se o cara lá da Inglaterra comprar o saco de café aqui no Brasil, ele vai ter que ter a certeza, né, de que esse café está sendo fabricado, está sendo embalado e ele está comprando algo que vale 500 gramas, mais ou menos 10 gramas. E não ele está comprando os 500 gramas exatos, tá? Então é por isso que a gente tem que sempre estar tolerando o nosso processo. Só que isso não é fácil, né? Quando você tem um valor tão aberto, aqui no caso como 1 milímetro, para o mecânico, ele é muito aberto. Agora, lá para o cabo de vassoura, dependendo da máquina que o cara tem lá, se ele tem uma máquina muito antiga, esse 1 milímetro aqui, ele passa a ser algo difícil, às vezes, de alcançar, tá? Então, a solução sempre é fabricar peças o mais próximo possível da medida nominal. Só que, como a gente falou, né? Fabricar perto da medida nominal aqui, ó,
500. Medida nominal aqui, ó, 150. Medida nominal aqui, ó, 25. Fabricar produtos, né, que estejam cada vez mais próximos desses valores, não é uma tarefa fácil, nem para quem está fabricando e nem para quem está com a máquina, né, comprando, quem tem a empresa, né, tá? Porque isso gera custo, tá? E quais são as outras variáveis que nós temos além do diâmetro nominal, do diâmetro máximo e do diâmetro mínimo, que nós já vimos? A gente tem também a tolerância. O que é a tolerância, pessoal? A tolerância, ela é a variação permitida na peça, ou seja, a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima, tá? Então, quando eu falo de dimensão máxima e dimensão mínima, se eu estiver falando de um eixo, estou falando de diâmetro, por exemplo. Se eu estiver falando de uma barra, eu posso estar falando de espessura, de uma chapa, eu posso estar falando de comprimento, enfim. Eu estou falando da dimensão real daquele meu produto, tá? Então, ó, essa é uma fórmula que a gente tem que anotar. Tolerância é igual à dimensão máxima menos a dimensão mínima. Então, se eu considerar que eu tenho uma linha zero aqui, ó, e essa linha zero aqui é a minha dimensão nominal, eu vou ter uma dimensão máxima e uma dimensão mínima. A tolerância, ela vai ser exatamente o valor da máxima menos o valor da mínima, tá? Com isso, a partir dessa linha zero, eu tenho também alguns afastamentos, né? Quais afastamentos? Um é o afastamento superior, tá? Então, a partir da minha dimensão nominal, meu denominal que está aqui, eu tenho um afastamento superior e tenho um afastamento inferior. Eu tenho um afastamento superior e tenho um afastamento inferior, tá? O meu afastamento superior, ele é a dimensão máxima menos a minha dimensão nominal. O meu afastamento inferior vai ser a dimensão mínima menos a minha dimensão nominal. Esse AS é a abreviação de afastamento superior. AI é a abreviação de afastamento inferior, tá? Então, ó, afastamento superior, ele é igual a AS, e afastamento inferior é igual ao AI. Eu posso ter também uma outra sigla para esses afastamentos aqui, ó. Pela norma, aliás, essa sigla aqui muda. Para o afastamento superior, eu tenho ES. E para o afastamento inferior, eu tenho EI. Tá? Então, pode ser EI ou AI. Tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Vou continuar, hein? Sim. A cota ideal. O que seria a cota ideal? Dimensão máxima mais a dimensão mínima, dividido por 2. Que vai dar muito próximo aí do meu valor de zero. Não vai dar zero, mas vai dar um valor muito próximo, tá? Então, a cota ideal é quando eu tenho a minha dimensão máxima menos a minha dimensão mínima, aliás, mais a minha dimensão mínima dividido por 2. Joia? Depois, a gente tem uma outra observação aqui a ser feita. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso também. Os afastamentos, eles podem ser positivos ou negativos, igual a gente já falou, né? Então, se eu pensar que o afastamento, ele significa o quanto a minha dimensão está se afastando da linha zero, ou para mais, ou para menos, né? Eu tenho que ver que esse afastamento ele pode ser positivo ou negativo, tá? E ele é representado, na maioria das vezes, por essas letras aqui, ó, tá? Então, ó, eu tenho letras que a gente vai ver aqui mais para frente, isso para representar os afastamentos, né? O quanto está se afastando. Agora, não quer dizer se é o afastamento inferior ou superior. Eles sempre vão estar descritos como AI, AS ou EI, ES. Afastamento superior ou afastamento inferior. Só que dentro da norma, eu tenho uma linha construtiva, que é essa linha aqui, ó. Deixa eu já mostrar para vocês. É essa linha construtiva aqui, ó. Tá? E dentro dessa linha construtiva, se eu considerar aqui, ó, como sendo
essa linha aqui, a minha linha zero, se eu considerar essa aqui a minha linha zero, eu posso ter afastamentos positivos e afastamentos negativos, tá? Para furo ou para eixo, tudo bem? Então, as letras que eu vou ter aqui, ó, são relativas ao tamanho dos afastamentos com relação à linha zero. Então, percebe que aqui, ó, eu começo em A e eu vou até ZB, tá? Na norma, né? Pela norma, vai até ZB. Então, eu tenho aqui a relação dos afastamentos, da distância, né? Dos afastamentos, representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e assim por diante, até chegar aqui em ZB. Isso tanto para furo quanto para eixo, tá? Mas a gente já volta nesse assunto. A qualidade do trabalho. O que é a qualidade de trabalho? Qualidade do trabalho é a precisão da peça, ou seja, é o tamanho do intervalo. Lembra que eu mostrei para você agora aquelas letras, né? Aquele distanciamento por letras? Aquilo a gente pode chamar também de intervalo de tolerância, tá? É o meu IT, intervalo de tolerância. Então, durante um processo de fabricação, eu tenho aqui uma cota, que é chamada cota ideal, dimensão nominal, tá? É essa cota aqui, ó. Então, dentro dessa cota, ela é representada, ó, pela linha zero, tá? Então, a minha dimensão nominal, aqui nessa peça que eu estou mostrando para vocês, é 30. E 30 é a minha linha zero. Tudo isso aqui é junto, ó, tá? Então, eu tenho aqui a linha zero e a minha dimensão nominal. A partir daqui, dessa linha de 30, eu posso ter uma variação para mais ou para menos, como está sendo descrito aqui no desenho. Isso aqui é a minha tolerância. E qual que é o meu intervalo de tolerância, né? O intervalo de tolerância é todo esse espaço aqui, ó. A minha tolerância, ela é a variação tanto do menos até o mais. Tudo isso aqui, ó, é a minha tolerância. Não quer dizer que eu tenho duas tolerâncias, mas sim que eu tenho uma tolerância só. Então, todo esse valor aqui, ó, é o quanto a minha peça ela pode se afastar da linha zero. Sendo que esse valor ele pode estar para mais e para menos, ou só para mais, ou só para menos. Joia? Então, ó, nesse caso que está sendo mostrado, 30 é a nossa dimensão nominal. 30 é a nossa dimensão nominal. Como é que eu represento a minha dimensão nominal? Ela é representada pela letra D, tá? Ou DN, em alguns casos DN. Depois eu tenho 30,009. Esse 30,009 é a minha dimensão máxima. É a minha dimensão máxima. O que é essa dimensão máxima? É a dimensão nominal mais o afastamento superior, ó, que é, nesse caso aqui, ó, o quanto a minha peça pode se afastar da linha zero. Tá vendo? Então, quando eu coloco aqui, ó, mais 0,009 no meu projeto, quer dizer que a minha peça, né, na fabricação, ela pode se afastar da linha zero para mais 0,009 e para menos 0,04. 004. Então, aqui é o meu afastamento superior e embaixo, aqui embaixo, o meu afastamento inferior. Tudo bem, pessoal? Se eu tenho, então, uma dimensão nominal, eu tenho um afastamento superior e tenho um afastamento inferior, significa que eu vou ter aqui uma dimensão máxima e uma dimensão mínima. Dimensão máxima é o máximo permitido para mais de variação do meu eixo ou do meu furo. E dimensão mínima é o mínimo permitido, é o máximo permitido para menos, tá? Então, dentro desse espaço aqui, ó, é o espaço que a gente tem a nossa tolerância. Ficou claro o que é tolerância, gente, ou não? Sim. Sim? Ótimo. Então, eu não posso esquecer que lá nos nossos exercícios, a gente sempre vai ter que representar dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma medida ideal,
né, perdão, uma cota nominal, uma dimensão nominal, essa dimensão nominal ela vai ter que estar escrita aqui, vai ter que estar dizendo que ela é dimensão nominal, e vai ter que ter aqui embaixo uma linha que vai ser especificada como linha 0, ou LZ. Tá? Aqui você pode abreviar como LZ. Mas sempre que você for, se eu te der um exercício como esse, eu preciso que você faça todo esse processo aqui, ó. Para a gente considerar que o seu exercício está certo, a gente precisa que seja feito esse processo. Então, tanto a dimensão nominal, quanto a linha 0, quanto o quadradinho relativo aos afastamentos, ele deve ser desenhado. E aí, dentro da linha 0, aonde é que está ficando o meu afastamento inferior e o meu afastamento superior? No afastamento superior, a minha medida se afastou da linha 0 para mais 9 milésimos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 milésimos. E para menos 4 milésimos. Quanto que vai ser a minha tolerância aqui, então, pessoal? Qual que é o valor da minha tolerância para esse desenho? Quem consegue me dizer? Qual é o valor total da tolerância, gente? 13? 13, ó. Por que 13? Porque é 9 mais 4, certo? Tolerância é tudo isso aqui, ó. Agora, quando eu vou especificar o valor da tolerância total, eu não vou levar em consideração esses dois sinais aqui, não vou fazer mais e menos, eu vou somar, porque eu tô me referindo a esse espaço, ó, tá? Estou me referindo a esse intervalo. Bom, então, a gente tem dentro da nossa peça, né, uma zona de conformidade e uma zona de não conformidade, tá? Então, ó, a tolerância para a minha peça aqui, ó, a tolerância, ela vale 5 décimos. Se ela vale 5 décimos aqui, como que eu posso dividir essa tolerância? Quais são as alternativas que a gente teria para poder escrever essa tolerância aí, pessoal? Quem consegue me dizer? Uma tolerância de 5 décimos. Quais as alternativas que nós teríamos para escrever essa tolerância? O nominal é 20 aí? Isso, o nominal é aqui, 20, ó. É 20 o nominal. Quais são as alternativas que nós teríamos para escrever essa tolerância? Seria 19,95 e 5 décimos, tá? isso. No caso, 0,5, né? Isso, ó, vai ficar aqui, ó, 19. Uma das alternativas que a gente tem é essa aqui, né, ó. 19,5. Ah, tá. Por que 5? 5 décimos, certo? Certo. Isso aqui é uma alternativa. Quanto que é o meu valor de tolerância para cá? Eu estou usando 5 décimos aqui, ó. Eu não estou dividindo como ele dividiu. Percebe que aqui, ó, ele dividiu, ó. Ele fez uma divisão da tolerância, ó, mais ou menos 0,25, ó. Então ele pegou aqui esses 5 décimos, ele pegou esses 5 décimos aqui, e ele dividiu mais ou menos 0,25. Então ficou 25 centésimos para cada lado. Aqui, ó, eu usei todo o meu valor de tolerância. Usei os 5 décimos para um lado só. Então, a minha tolerância aqui, ela teria que ter um sinal negativo. Menos. Certo? Então, seria menos 0,5. Uma outra alternativa, qual que seria? Uma outra alternativa seria que eu fizesse uma dimensão de 20,5. E aí, nesse caso, eu estou usando o mesmo valor da minha tolerância, só que agora para mais. Então, é 20 mais 0,5. 20 é minha linha 0, meu LZ, tá? E estaria se afastando aqui 5 décimos para cima da linha 0.
Beleza? Então percebe que eu não necessariamente eu tenho que fazer a minha tolerância somente mais e menos, como a gente está acostumado, né? Então, olha só, a tolerância total é 5 décimos. O que, que ele fez? Ele foi lá e dividiu essa tolerância aqui, ó. Só que não necessariamente eu preciso dividi-la. Eu posso usar ela toda, ou para mais ou para menos. E não necessariamente a gente tem que fazer o mais e menos. Se eu fizer o mais e menos, como foi descrito aqui, ó, se eu utilizar essa metodologia que ele deu aqui, então eu vou ter 19,75 para cá, porque é 25 centésimos, ó. Então, ó, 19,75, 19,60, 19,70, e aqui 19,75. E aqui, ó, 20,25 para mais. Então, isso aqui é para mais, isso aqui é para menos. Toda essa área aqui é minha zona de conformidade, tá? E aqui, ó, é o limite da minha tolerância. Minha peça não estaria em conformidade se tivesse fora desses limites aqui, ó. Conseguiram entender até aqui, pessoal? Sim. Sim, beleza. Agora uma pergunta. Uma peça com 20,25. Essa peça, ela está aprovada ou está reprovada? De acordo com essa especificação aqui em cima, né? Aprovada, mas está no limite, né? Ela tá reprovada. Por que ela está reprovada, Carmélia? Ela passou da tolerância, não é? Não, ela não passou. A tolerância não é 25? Se a gente pegar e fizer 20, se eu fizer aqui, ó, 20 mais 0, 20,0, né? Mais 0,25, que é o que está sendo mostrado lá, ó. Então eu vou ter aqui um valor de 20,25. Isso aqui, ó, é medida, pessoal. Esse erro é um erro muito comum. Isso aqui também é medida, tá? Então, não quer dizer que a minha peça está reprovada. A minha peça está aprovada. Eu não posso, nem eu nem ninguém, pode dizer que uma peça com essa dimensão, ela está reprovada, porque ela não está. Ela está dentro do limite de conformidade. É dentro desse limite aqui, ó. Ela parou aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Nessa linha. Mas ela está aprovada. Da mesma forma, se ela tiver com 19,75. Eu não posso jogar essa peça fora. Essa peça, ela está dentro do limite, tá? Então, tomem cuidado com isso. Porque toda peça que você reprova, você joga fora só porque ela está no limite aqui, ó, é um custo que você vai ter. Tudo bem? Então, é por isso que a gente tem que entender direitinho aqui esses pontos. O que é que tá, quando que eu tenho a tolerância e como eu devo usar essa tolerância. Joia até aqui, gente? Beleza. Joia. Então vamos lá. Depois a gente vai ter um sistema de tolerância e ajuste. Segundo a própria ABNT aqui, a ISO, a gente tem um sistema de tolerância e ajuste, ó, tá? Então, para a fabricação de peças de um paquímetro, por exemplo, ou de qualquer outro instrumento de medição, a gente deve conter erro menor do que a peça que ele vai medir, né? Então, você imagina, eu vou construir um micrômetro. Qual que é o erro que eu posso ter no micrômetro? Ele tem que ser sempre menor do que a peça que ele vai construir. Eu nunca posso ter um instrumento de medição, por exemplo, com um erro maior do que aquele que ele vai construir. Então, para isso, ó, eu tenho algumas classes de qualidades, né, que são essas aqui, ó, representadas aqui desse lado, ó. Isso aqui eu chamo de IT. Então, quando eu falo da minha classe de qualidade, eu falo de IT. Isso eu acho que é legal vocês irem anotando, tá, gente? Por quê? Porque essas dúvidas, elas vão surgir aí na cabeça de vocês. Então, eu acho sempre legal vocês irem anotando esses valores, essas siglas, para que vocês possam relembrar depois, tá? Então, toda essa classe de trabalho aqui, essa qualidade de trabalho, eu chamo ela de IT. Bom,
E aí eu tenho formas de colocar a minha tolerância. Ó, isso aqui, por exemplo, é um eixo. Perdão, vou postar aqui. Aqui eu tenho um furo. E aqui eu tenho um eixo. Aqui eu tenho um furo. Aqui eu tenho um eixo. Furo. Eixo. Furo. Eixo. E aqui furo. Certo? Então, olha só, quantas formas eu tenho de representar as tolerâncias, ó. Tanto para furo, quanto para eixo. Como a gente disse, ó, ela pode ser só para mais, tá vendo? Ela pode ser só para menos, ela pode ser aqui milesimal, aqui para mais centesimal, aqui para menos centesimal, aqui mais e menos, essas duas aqui são iguais, e aqui, ó, eu posso representar dessa forma também. As mais comuns que nós temos, ou são por letras, desse jeito aqui. Então, aqui eu tenho uma letra F7, que quer dizer, o F, aquele afastamento, né, a distância que eu tenho da linha zero. Então, você imagina que aqui, ó, a gente tem uma linha, que eu chamei de linha zero, e aqui eu tenho aqueles afastamentos aqui, ó, tanto para furo quanto para eixo. E aí aqui começa em A, e vai B, C, D, até ZB, tá? Então, nessa configuração, né, quando eu tenho essa letra aqui, o que eu estou marcando é com relação a esse meu gráfico aqui que a gente já viu ali mais ou menos. Eu vou explicar de novo, tá? E esse número aqui, ó, esse númerozinho 7 aqui, ó, de cima, que acompanha a letra F, esse número 7, ele representa a classe da qualidade, ó. Então, é construção mecânica cuidadosa. Tá vendo? Dentro da própria norma, ela especificou essa qualidade 7, como sendo 7 e 8, construção de mecânica cuidadosa. Instrumento de medição, ó, ele vem em 0, 1 até 4. Tá? Depois, construção mecânica de grande precisão. Ele vai de 5 e 6. De 9 até 11, construção corrente, tá? Mecânica corrente, e de 12 a 18, a mecânica mais grosseira, que é aquela que é usada nos projetos, né? De laminação, estampagem, forjamento e tal. Então, quando eu tenho aqui um conjunto que é formado por um eixo e por um furo, que são esses aqui, ó, estão sendo representados aqui, ó. Aqui eu tenho um conjunto, ó. Para eu fazer esse furo encaixar nesse eixo, eu preciso colocar um ajuste aqui, né? Eu preciso colocar tolerâncias nas medidas compatíveis, para que possa haver ou folga, ou interferência, ou incerteza. E isso a gente vai ver na próxima aula, tá? É por isso que quem perdeu essa aula aqui, se não correr atrás, fica difícil de na aula que vem acompanhar. E aqui a gente vai ter exercícios para poder resolver. Então, gostaria de pedir para vocês, avisarem os colegas de vocês, para prestar bastante atenção aí no conteúdo que está sendo passado, tá? Depois correr atrás. E o que é um eixo para mim? Ó, um eixo, ele pode ser uma barra, ele pode ser um quadrado, como está sendo mostrado aqui na figura. Então, o eixo, para mim, ele é uma dimensão externa, tá? Eu vou considerar como sendo o eixo toda a dimensão que for externa. Então, quando a cota é tomada a partir de uma superfície externa, isso é eixo. E o que é furo? É o inverso. É quando a cota ela é formada através de uma dimensão interna. Ó. Então, o eixo ele pode ser uma chaveta, como essa aqui, ó, um rasgo de chaveta, ou um furo numa peça como essa. Tá? Então, aqui eu tenho um eixo, e aqui eu tenho um furo. E aí isso pode ser ou quadrado, ou redondo, pode ter outro formato, tá?
Para representar o eixo, na minha tabela, os eixos eles vão ser representados por letras minúsculas. Então, o eixo, por exemplo, ele vai ser sempre representado por uma letra minúscula. E o furo, sempre ele vai estar representado por uma letra maiúscula. Certo, pessoal? Isso aqui é importante eu entender. Ó. Toda vez que eu estiver falando de eixo, eu estou falando de letras minúsculas. Lá naquele nosso gráfico, né, que a linha 0 está aqui e ele faz assim, ó. Se eu estiver falando de eixo, eles vão estar representados nas letras minúsculas. Então, aqui é eixo. E as letras maiúsculas, elas vão ser para os furos, tá? Então, o furo vai me acompanhar aqui, ó. Aqui também vai ser furo. E aqui o eixo vai me acompanhar, aqui também vai ser eixo. Joia, gente? Aí a gente cai aqui, ó, nessa nossa tabelinha que é tão importante aqui, porque ela vai ajudar a gente a perceber todas as nossas variações com relação à linha 0. Então, a linha 0 é essa linha preta aqui, ó, que vocês estão vendo, que passa aqui no meio, tá? Então, toda essa linha aqui é a linha 0. A partir da linha 0, a gente tem os afastamentos, tá? Então, ó, a minha tolerância, ela é esse quadradinho aqui, ó. Todos esses quadradinhos aqui, ó, eles são as nossas tolerâncias. Tudo bem? Então, percebe que para cada letra, eu tenho uma tolerância específica, né? Um afastamento superior e um afastamento inferior. Qual que é o afastamento superior e qual que é o afastamento inferior? O afastamento superior é o AS, que a gente já viu, ó. Quanto mais afastado da linha 0, tá vendo que aqui, ó, ele está mais afastado aqui da linha 0? Então, esse aqui é o meu afastamento superior, para um furo. Quanto menos afastado, mais próximo da linha 0, é o meu afastamento inferior, para o furo. Letra maiúscula. Afastamento superior, letra maiúscula. Afastamento inferior, letra maiúscula, tá? Para eixo, é esse aqui, ó. Para eixo, letra minúscula. Afastamento inferior. Ó, não é esse aqui que está mais afastado da linha 0? Se está mais afastado aqui, ó, tem mais diferença, é o meu afastamento inferior. Se está menos afastado, é o meu afastamento superior. Ah, professor, mas como assim? Aqui em cima está invertido. Por quê? Porque aqui é mais, ó, e aqui é menos. Então, percebe que aqui, ó, quando o meu afastamento é superior, quando ele está menos distante aqui da linha 0. Tudo que tiver da linha 0 para baixo é menos já, tá? Então, aqui eu tenho uma medida menor do que aqui, ó. Tá? O meu afastamento aqui ele é maior com relação à linha 0. Conseguiram entender até aqui, gente, ou não? Tem alguém perdido? Tranquilo. Alguém se perdeu? Bom, se não tiver ninguém perdido, se tiver aí, por favor, avisa, mas se não tiver, percebe então que para os furos a gente está falando de letras maiúsculas, ó, sempre letra maiúscula, e ele começa aqui positivo e vai caminhando, a partir do momento que ele passa aqui, ó, da condição JS, a partir do momento que ele passa dessa condição JS, inverte, tá vendo? Ele vira negativo. Então, o que era afastamento superior aqui em cima, ele passa a ser afastamento inferior aqui embaixo. Tá? Então, mudou, inverteu. A mesma coisa vai ser para o eixo. Aqui ele começa numa condição negativa, tá? E aí, quando chega aqui em JS, ó, ele inverte e passa a ser positivo. E aí, inverte também os afastamentos, ó. Certo? Então, o JS é uma condição muito importante para nós. Por quê? Porque ele divide a nossa tolerância. Percebe aqui, ó? Lembra que eu falei que cada quadradinho desse aqui é uma tolerância? Então, aqui eu tenho uma tolerância, aqui é outra tolerância, aqui é outra tolerância, aqui é outra, aqui é outra. O JS, ele está dividido, ó. A tolerância aqui, ela é mais ou menos. Então, o valor da tolerância que tiver, metade para cima e metade para baixo. Uma outra condição que é muito empregada é essa condição aqui, ó, da letra H. Essa letra H, ela é muito importante para nós.
Por que ela é tão importante, essa letra H aqui, pessoal? Porque percebe que para furo, o afastamento inferior, que é esse aqui, ó, para furo, ele toca na linha 0, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Ele vai tocar na linha 0. Já para o eixo, é o afastamento superior que vai tocar na linha 0. Ó, é esse afastamento aqui, ó, que toca na linha 0. Então, olha só que maneiro. Quando chega aqui em H, nessa condição aqui, ó, é uma condição onde eu consigo fazer um ajuste muito mais simples de duas peças, de um eixo e do furo. Por quê? Porque eu mantenho um e ajusto o outro. Eu posso manter o meu furo aqui, no caso, com uma variação fixa, que o H inferior, que o afastamento inferior é 0, e tolerar o meu eixo aqui para que eu faça o ajuste. Ó. Então, o eixo, ele pode fazer um ajuste em cima dessa condição, tá? Então, é por isso que para nós é tão importante essa letra H aqui. Ó. Essa letra H é uma letra que a gente tem que prestar atenção. Todos os ajustes, ou a maioria deles, vão ser executados a partir daqui. Mas não impede que eu tenha uma combinação entre G, por exemplo, e P. Então, ó, eu tenho aqui uma letra G para furo. Ó, letra G para o furo. E depois eu vou ter uma letra P para eixo. Ó. Olha só que condição que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um furo maiúsculo, maior. Olha só o afastamento aqui da letra G com relação à linha 0. Olha só o tamanho do afastamento inferior e afastamento superior. E olha aqui para a letra P, ó. Tá vendo? Não toca na linha 0. Eu tenho um outro afastamento inferior e um outro afastamento superior. Então, isso aqui vai me dar uma condição de ajuste entre essas duas peças aqui, ó. Certo, pessoal? Um eixo e um furo. Belezinha, gente? Então, ó, quando a gente fala dessa condição H, que eu falei para vocês, que ela é tão importante, eu vou dar dois nomes, ó. Quando eu tenho o meu eixo, quando eu tenho o meu eixo tocando em H, ou seja, quando eu tenho um eixo onde o afastamento superior dele é 0, está tocando em H aqui, ó, é essa condição aqui, ó. Esse eixo é eixo base. O sistema do eixo que eu uso é um sistema eixo base. E quando eu tenho o furo tocando aqui, ó, afastamento inferior igual a 0, então é um sistema furo base. Para você gravar, para ficar fácil, para você anotar aí, ó, anote aí que toda vez que eu tiver H na letra, esse é o sistema base. Tá? Então, nesse conjunto aqui que está sendo mostrado, 28H7, ó, esse conjunto é furo base ou é eixo base? Eixo base. Furo base. O H não está no furo? Ó, isso aqui é um furo, ó, parede e o furo, tá vendo? Então, o H, ó, H maiúsculo, ó. H maiúsculo a gente falou que é furo, ó. H maiúsculo é furo. Então, esse sistema aqui, ó, é um sistema furo base. Certo, pessoal? Quem que respondeu para mim aquela hora? Foi o Renato. Eu não estou vendo o mouse. Eu fui pelo desenho, professor. Então, tá jóia. É o de baixo, né? É o de baixo aqui, ó. H maiúsculo é furo, tá certo. Isso certo? Mesmo. Isso mesmo. Aqui, ó, é um outro exemplo, ó. 28K6. K6, o K aqui é minúsculo, ó. Vamos procurar o K aqui minúsculo, ó. K6 está aqui, ó. Aí é eixo. Isso, aí é eixo, porque é minúsculo. E H7, no furo, ó.
Então vai ser um ajuste, esse aqui, ó, ele é entre esse e esse aqui, ó. Certo? E aqui, ó, P6H7, a mesma coisa, furo base, porque o H é maiúsculo e está no furo. Então é furo base. Aqui em cima a gente tem os eixos base, ó. Quando que é eixo base? É eixo base quando eu tenho o H minúsculo aqui, ó, no ajuste. Então esse aqui, ó, o ajuste de um eixo, tá vendo? Com esse furo F7. Então agora eu tenho um eixo H7 com um furo F7, ó. Então é uma relação daqui, ó. Certo? Esses dois aqui, ó. Beleza, pessoal? Alguém não entendeu? Beleza. Alguém aí não entendeu? Eu não entendi essa parte aí, não. Você não entendeu o quê, Carmélia? Nada. Nada. Esse gráfico aqui, você entendeu? Aí, o gráfico eu entendi mais ou menos. Não, o gráfico eu entendi. Esse gráfico daí eu entendi. Esse O que aqui eu não você entendeu. entendi é esse eixo da base com H aí, que tem o 10. Eu não entendi muito, não. Tá. Então, olha só. O H, deixa eu só voltar a tela aqui, porque aqui é maior, a gente consegue ver melhor. Então, olha só. O H, quando eu tenho a letrinha H, aqui, ó, essa condição aqui, para os dois, ó, tanto para furo quanto para eixo, ó, quando eu tenho essa condição aqui, em verde, eu tenho uma condição favorável para fazer um ajuste fino. Por quê? Porque está próximo da linha zero, está cada vez mais próximo da dimensão nominal, tá vendo? O H, ó, um dos afastamentos já é zero. Então, o ajuste que eu vou fazer, quando eu vou fazer um ajuste entre duas peças, entre um furo e um eixo, tá? Eu vou tentar, sempre que possível, escolher uma dimensão que seja ou H para o furo ou H para o eixo. Para quê? Para facilitar a construção. Na hora de construir esse conjunto, fica mais fácil. Então, ele pode ser ou furo base é quando eu mantenho o H no furo e vou procurar um eixo que possa se ajustar a esse furo, tá? Ou eixo base, é quando eu mantenho o eixo fixo e vou ajustar o furo. Tudo bem? Então, você imagina que numa usinagem, eu vou construir um eixo com uma medida H e vou manter esse eixo como base, para que eu possa fazer qualquer tipo de ajuste em função do eixo. Então, se eu quero uma folga, se eu quero interferência, se eu quero incerteza, qualquer ajuste que eu quero fazer, eu vou fazer sempre mexendo no furo e não no eixo, porque o eixo está como base, está como H. Certo? Da mesma maneira, eu posso fazer com relação ao furo. Manter o furo fixo e ajustar o eixo, para que o eixo possa me dar algum tipo de ajuste, ou folga, ou interferência, etc, etc, etc. Tá? Então aqui, Carmelho, ó, eu mostro para você que o H10 é essa condição aqui, ó. O 10, o que que é? Lembra que a gente falou os números que vêm acompanhado com a letra? O que que quer dizer aqui, pessoal? Esses números acompanhados com a letra. Quem sabe me dizer? Como que eu chamo esses números? Esse aqui, ó. 8, 7, 9. Não, não é nominal. Alguém sabe me dizer? Como eu chamo isso aqui, ó? Esse número aqui, ó. A gente falou hoje. Representa sobre o sistema lá, né? Se é. Como que fala? Você falou. Tem de 7, 8, aí tem de 12 e tal. Tá, mas o que eu quero saber o nome disso aí. Isso. É a IT. IT, beleza, maravilha. O que quer dizer o IT, então? Qualidade de trabalho, certo? IT, qualidade de trabalho, ó. Então, o número 10 aqui, ele só quer dizer que é uma qualidade de trabalho para essa ordem de grandeza segundo a ISO. Tudo bem até aqui? Ô Cleberson, só uma observaçãozinha. O Newton tá comentando que quase não dá para ver o cursor que você está apontando aí. Nunca sei para onde ele está apontando
como cursor. Por isso eu estou meio perdido. Ele está vendo as cores, pelo menos, Iberê? A cor amarela não está dando para ver aqui, ó. Ele não está conseguindo enxergar. Entendi. Ele não consegue saber onde você está apontando o cursor, sabe? Quando você muda para lá e para cá, assim, ó. Ele estava perdido. A cor Na sim. verdade, Ele fala que é cor sim. Tá dificultoso mesmo. Aí tem que dar o zoom, na verdade, né? Você quer que aumente mais a apresentação, é isso? Professor, dá para dar zoom na normal, entendeu? Sim. Bom, aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar melhor agora ou não? Tá bom. Tá. Então percebe que aqui, ó, onde está a mãozinha aqui, ó, eu tenho a qualidade de trabalho, certo? Que é o meu IT, ó. É esse T aqui, ó. Tá? Então, quando a gente passou aquela tabelinha que eu falei para vocês anotarem, né? Verem lá o que é mecânica precisa, esta precisa. A gente falou do instrumento de medição, mecânica grosseira e tal. A gente estava falando da qualidade de trabalho IT, tá? É IT da sigla intervalo de tolerância, né? Isso. Que é são esses números aqui, ó, tá? Segundo a ISO. As letras, não. As letras já vêm daqui, ó. As letras é o tamanho do afastamento com relação à linha zero. Então, ó, tá se afastando aqui, ó, letra S, por exemplo, ó. Eu tenho um afastamento superior e tenho um afastamento inferior aqui, ó. E esse quadradinho todo é a minha tolerância. Newton, tá conseguindo enxergar melhor agora, filho? Sim, agora ele diz que sim. Então tá. Então, ó, percebe que para cada letra dessa aqui, ó, eu vou ter um quadrado que representa a minha tolerância e dois afastamentos. Um é superior e o outro é inferior. Beleza. Então, aqui na condição H, ó, que era aquela que a gente tinha falado, um dos afastamentos, ele vai tocar a linha zero, tá vendo? Percebe aqui quando ele toca a linha zero aqui, ó? No caso do furo, o afastamento que toca a linha zero é o afastamento inferior. No caso do eixo, o afastamento que toca a linha zero é o afastamento superior. Então, significa que se eu manter esse cara aqui, ó, manter esse eixo aqui fixo, eu posso variar a medida do furo para fazer um ajuste entre duas peças. Da mesma forma, se eu manter o H do furo fixo, eu posso variar o eixo para fazer o ajuste entre duas peças. É isso que a gente chama de furo base ou eixo base. Como que eu sei que é furo base ou que é eixo base? Se o H é minúsculo, se o eixo tem um H minúsculo, então é eixo base. Se o H é maiúsculo no furo, eu tenho furo base. Carmélia, você conseguiu entender melhor agora ou não? Consegui. Conseguiu? Mais alguém? Está com dúvida, pessoal? Tem mais alguém aí Professor, precisando? mas você falou do H aqui, mas esse K também não está bem juntinho, os dois K? Ele está junto, mas não está tocando. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui. Ó, tá vendo o K aqui, ó? Ele tá junto, ó, mas ele não tá tocando. Ele tem um espaço aqui entre eles. Tá vendo, Carmélia? O único que toca efetivamente na linha zero é o H. Tá? Isso é segundo a norma. Tudo bem? O JS, o J, ele tem uma divisão da tolerância, que a gente vai ver depois. E aqui, ó, o JS, eu sei que é metade, metade. Metade da tolerância para cima, metade para baixo. Dos outros todos, nenhum deles toca. Somente esses três aqui, ó, que são aqueles que tocam a linha. E dentre eles todos, o H é aquele que é mais usado. Entendeu? Uhum. Entendi. Então tá. Se eu ajuntar aqui, se eu escolher, por exemplo, um furo H, ele vai ser furo base, certo? Porque o H, um furo H7, por exemplo, ele é um furo base, porque eu estou usando o H. Aí eu posso usar toda essa variedade de eixos aqui, ó, para que eu faça um ajuste incerto. A gente vai ver depois. Posso usar todos esses eixos aqui, ó,
para fazer um ajuste com folga. E posso usar todos esses eixos aqui, ó, para fazer um ajuste com interferência. Tá? É por isso que é tão importante a gente entender isso aqui e a gente poder ir para a tabelinha depois. Posso seguir, pessoal? Pode. Ó, talvez aqui, ó, fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu tenho um furo fixo, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o desenho do furo que eu estou usando, ó. A minha peça aqui, ela tem um distanciamento H. Tá vendo? Então aqui eu posso variar a medida do eixo, ó. Eu posso ter tanto o eixo menor quanto o eixo maior. E quando eu tenho o eixo aqui H, eles vão tocar. O afastamento superior do eixo vai tocar no afastamento inferior do furo. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho o caso contrário, onde o eixo é H. Ó. Se o eixo é H, eu mantenho o eixo fixo e o furo fica variável. Ó. Aí eu posso fazer tanto folga, onde o furo é maior, quanto interferência, onde o furo é menor. Ficou melhor? Ficou mais claro aqui? Então, quando eu tiver a letra H no furo, é furo base. Quando eu tiver a letra H no eixo, é eixo base. Tudo bem? Vamos lá. Bom, isso aqui é importante a gente ter anotado, pessoal. Para eixo, eu tenho tolerância sendo igual a afastamento superior menos afastamento inferior. Tá? Isso aqui são designações matemáticas para que a gente possa, através de dois dados conhecidos, encontrar um terceiro. Então, aqui, ó, se eu tiver um afastamento superior e um afastamento inferior, eu consigo saber o valor da minha tolerância. Se eu tiver um afastamento inferior e a tolerância, eu consigo saber o afastamento superior. Se eu tiver dimensão nominal e a dimensão máxima, eu consigo saber o afastamento superior. Tá? Então, como que eu sei isso? Calculando. Então, essas formulações matemáticas aqui, ó, vou pedir para vocês anotarem no caderno de vocês aí. Vocês estão com o caderno aí ou não? Sim. Anotem, por favor, o mais rápido que vocês puderem, tá? Essas formulazinhas aqui matemáticas, para a gente poder fazer os exercícios. Deixa numa folha aí bem claro para vocês. Dá 3 minutinhos para vocês copiarem, tá bom? Esse exemplo aqui ele é bem simples, tá? Ele já está até no material que a gente passou para vocês, eles já estão resolvidos, pessoal, porque a intenção não é para deixar vocês, bom, a intenção é realmente que vocês aprendam, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma dimensão nominal de 20 milímetros. Com essa dimensão de 20 milímetros, ela tem uma tolerância de mais 30 e menos 10, tá? O que é esse mais 30? Olha, se eu tiver uma linha zero em 20 milímetros, significa que o meu afastamento superior, ele está em mais 30. Ele está aqui, ó. E o meu afastamento inferior, ele está em menos 10. Ele está aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser minha zona de tolerância. Tudo isso aqui vai ser meu campo de tolerância. Tá? Então, qual que é a minha dimensão máxima aqui? Sempre essa tolerância aqui, no caso ela não está marcando, né? Mas essa aqui está em décimos, tá? Então aqui, ó, eu vou ter uma dimensão máxima de 20,30, uma dimensão mínima de 19,9 e a tolerância vai ser 40 décimos, 4 décimos, tá? O afastamento superior, 3 décimos, o inferior, menos 1 décimo. E a cota ideal, lembra da cota ideal? Eu vou somar as duas tolerâncias e vou dividir por 2. Então, a cota ideal seria 20,20 e não apenas 20. Certo? Então, ó, ficaria assim, ó. Tá? 20,10, perdão. Ficaria assim o nosso exercício, ó. Dimensão máxima é a dimensão nominal mais o afastamento superior. Olha aí na folhinha que vocês copiaram.
que vai estar ou o dimensão mínima, dimensão nominal, mais o afastamento inferior. Mais e menos, menos, então ficou 19,90. O Cleberson, uma observação importante para o pessoal, né? Quando a anotação é feita desse jeito que você colocou aí, né? Mais 30 menos 10, esse mais 30 é sempre dado em milésimos, né? De milímetro. Sim, né? Isso é verdade, Birê. Desculpa, foi eu que errei, pessoal. Mas é sempre em milésimos. Aqui está em centésimos, mas é sempre em milésimos. É 30 milésimos, né? 30 milésimos, 30 10 milésimos. Isso. Desculpem aí, viu, gente? Foi eu que errei no outro slide. Então, olha só. O meu afastamento inferior, ó, é a minha dimensão mínima menos a minha dimensão nominal. Afastamento inferior, então, menos 10 milésimos, tá? Bom, aqui, mais alguns exercícios, ó. Quem consegue me falar qual que é o afastamento qual que é a dimensão nominal dessa primeira medida aqui, pessoal? Doze. 12, dimensão nominal. Da segunda medida, dimensão nominal, 12, 40. É bom sempre falar a unidade para ficar claro, né? 12 milímetros, né? 12 milímetros, isso. Dimensão nominal da segunda exercício, 40 milímetros. Dimensão nominal do terceiro exercício, 60 milímetros. Dimensão nominal do quarto exercício, 55 milímetros. E do quinto exercício, a dimensão nominal é 120 milímetros. Tá? Aí eu tenho os afastamentos aqui, ó. Todos eles em milésimos de milímetro, como o professor Iberê bem lembrou. Tá? Então, ó, dimensão máxima, 12 milímetros mais 18 milésimos de milímetro, eu vou chegar em 12,18. Tá? Dimensão máxima para o segundo exercício, 40 milímetros mais 10 milésimos de milímetro, então 40,010. 60 mais 15 milésimos, 60,015. 55 mais nada, então é 55 mesmo. E 120 menos 20 milésimos, 119,98, 980, tá? Depois eu tenho a mesma coisa para a dimensão mínima, então, ó, 12 menos nada, 12. 40 mais 5 milésimos, 40,005. 60 menos 10 milésimos dá 59,990 milésimos. 55 menos 180 dá 54,820. E 120 menos 150 dá 119,850. O valor da tolerância é todos os afastamentos, vão ser todos os afastamentos, né? 0 mais 18, a tolerância é 18 milésimos. 5 milésimos mais 15 milésimos, a tolerância é de quanto? Apenas 5 milésimos. Ó. Por quê? Porque é a diferença. Eu já tenho 5 e vou chegar em 10. Então, lembra que a tolerância é aquele quadradinho, né? Afastamento inferior é 5, superior é 10. A diferença entre um e o outro é o valor da minha tolerância, tá? Aqui no terceiro exercício, a minha tolerância, 25 milésimos. Quarto exercício, minha tolerância, 180 milésimos. E quinto exercício, minha tolerância, 130 milésimos. É o mesmo caso do segundo, tá? Afastamento superior e inferior e a cota nominal. Até aqui, algum problema, pessoal? Tranquilo, né? Alguém está com alguma dificuldade até aqui? O Newton falou ok. Tranquilo. Beleza. Se tiver dificuldade, avisa, tá? Agora, essa forma de cotagem aqui, ó, é uma forma comum, que está em números. Então, a gente vai expressar desse jeito. Mas e quando está em letra? Como que eu faço para eu saber o valor numérico
quando eu tenho uma cota, o valor numérico da tolerância, quando eu tenho a cota representada dessa forma aqui. Ó. O que será que a gente consegue fazer? Aí a gente vai precisar dessas tabelas que eu deixei para vocês também lá no Moodle. Tá? Então, por favor, prestem atenção um minutinho, como que é que a gente consulta uma tabela como essa? Olha, eu vou te dar uma cota como essa aqui, ó, 25H7. Tá? Quais as informações que a gente tira dessa cota aqui, pessoal? 25 é diâmetro nominal, dimensão nominal, perdão. Dimensão nominal é 25. Depois, ó, eu tenho um H minúsculo. Se eu tenho um H minúsculo aqui, eu sei que eu estou falando de um eixo. Então, eu estou falando da dimensão nominal de 25 milímetros de um eixo. Por que é um eixo? Porque o H é minúsculo. Tá? E depois eu tenho uma qualidade de trabalho aqui, ó, um intervalo de tolerância de número 7. Certo? Então, eu preciso de uma tabela que é a minha tabela de IT. Essa tabela aqui a gente acha pela norma, mas na internet você acha também. Tá? Então, ó, quer dizer que eu vou ter, para consultar a tabela, eu tenho aqui, ó, cota nominal em milímetros. De, até, e na norma ainda está escrito até e inclusive. Tá? Então, aqui o meu diâmetro, minha dimensão é de 25, ó. De 25, ela está entre 18 e 30 milímetros, tá vendo? Então, ó, de 18 até, inclusive, os 30 milímetros aqui, ó. Certo? Então, esse é o primeiro ponto de consulta. A tabela que eu vou usar, aqui, ó, é o diâmetro ou a dimensão que eu estou procurando. Se eu estou procurando aqui uma dimensão de 25, ela está entre 18 e 30, tá? Depois, eu venho aqui no número, ó, 7. Aí eu vou procurar a qualidade de trabalho 7, IT7, ó. É só eu cruzar as informações, e isso aqui, ó, é o valor da minha tolerância. 21 milésimos de milímetro, tá? Então, para essa medida aqui, ó, 25H7, eu tenho quanto de tolerância? 21 milésimos de milímetro. Certo? Conseguiram entender até aqui, gente? Alguém tem dúvida na consulta? Bom, aí eu tenho um afastamento superior, né, um AS minúsculo aqui, ó, porque eu estou falando de eixo, o AS minúsculo ele é 0, segundo a tabela, por quê? Porque toca a linha 0. Se é H, lembra que a gente viu lá naquele desenho? Se é H, ele toca a linha 0. Tocou a linha 0, esse afastamento superior é 0. O valor da minha tolerância, que ele é 21 milésimos, tá? E aí eu quero saber quanto que vale o meu afastamento inferior. Na tabela ele não me fala nada de afastamento inferior. Ele só me fala o afastamento superior, que é 0, e me fala o valor da tolerância. Então, se eu tenho a tolerância e o afastamento superior, eu tenho como saber quanto que é o meu afastamento inferior? Tenho, porque a tolerância é igual a S menos AI. Portanto, o meu AI vai ser igual ao AS menos a tolerância. Portanto, pessoal, se eu fizer o AS, que é 0, menos 21 milésimos, que é a minha tolerância, eu vou ter um afastamento inferior de menos 0,021 milésimos de milímetro para o nosso caso do eixo que a gente está procurando. Então, quanto que vai ser a tolerância, quanto que vai ser os afastamentos do meu eixo? Primeira tolerância, para mais, nada, para mais é 0, tá? E para menos é menos 0,21. Nessa medida aqui, então, ó, de 25 milímetros, é 25 mais nada e 25 menos 0,021, certo? Então, vai ser o meu afastamento inferior, ele vai me dar o valor também da minha dimensão mínima, né? Então, se a gente pegar, ó, 25 milímetros menos 0,021, 24.979 é a dimensão mínima do eixo.
Então é fácil, ó. Basta a gente aplicar a formulazinha, tá? 24.979. Tudo bem? Aqui a gente tem um outro caso, ó, e aí eu pediria já para vocês consultarem a tabela. 120P3. Eu sei que vocês estão no trabalho aí, não vão conseguir consultar, mas 120P3, quais as informações que eu tenho aqui para que eu possa consultar a tabela? Primeira informação, o 120 é dimensão nominal. O P é minúsculo, e esse P minúsculo, para nós, é eixo. E a qualidade de trabalho é 3. Então, com essas 3 informações aqui, a gente já consegue calcular, tá? Vamos lá, ó. Lembra que a gente conversou, né? Sempre tem que fazer a representação da linha 0, como está sendo mostrado aqui para vocês o LZ, ó. E essa aqui é a nossa linha 0. Aí eu tenho que representar a dimensão máxima, a dimensão mínima, afastamento superior, afastamento inferior e a tolerância. Do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Então vamos ver. 120P3. Se a gente for ver na tabela, uma dimensão de 120, ela vai estar entre 80 e 120, ó. Inclusive 120. Se você for ver, o 120 repete aqui embaixo. Mas aqui, ó, é até e inclusive, tá? Então, o 120, ele vai estar aqui, ó. Aí, o IT que a gente está procurando lá, ele é o 3. Então, eu vou cruzar aqui, ó. IT3 numa dimensão de 120. Certo? Então, IT3, uma dimensão de 120, a gente tem, por tabela, 6 milésimos de tolerância. Então, esse quadradinho aqui, ó, o comprimento dele, 6 milésimos. Aí, eu tenho, a partir daqui, ó, que a tolerância, ela vai ser o afastamento superior menos o afastamento inferior. E aqui a gente tem uma letra P, tá vendo? Nessa letra P aqui, ó, é que eu vou buscar o afastamento de referência que eu tenho. Então, a gente tem que pegar essa outra tabela, que está lá no Moodle, com vocês também, a gente deixou. Uma tabela para eixo. Então, ó, essa aqui, ó, é uma tabela fundamental de afastamentos para eixos, ó. Certo? Eu tenho uma outra tabela aqui que é para furo. Mas eu estou usando aqui é para eixo. Por que é para eixo? Letra minúscula. Letra P, eu vou cruzar com o diâmetro de 120, ó. Com a dimensão de 120, perdão. Então, 120, ó, eu vou cruzar ela com a letra P. Olha só o valor que nós chegamos aqui, ó. 37. Tá? Então, esses 37 aqui, ele quer dizer que é 37 o quê? 37 milésimos de milímetro para a letra P. Ó. Então, pessoal, com isso, a gente já sabe que aqui, ó, o afastamento que eu estou vendo, ele é um afastamento inferior. Olha só, letra P, ó, 37 milésimos de milímetro, tá? Aqui. Ó. Letra P, 37 milésimos de milímetro, e esse afastamento é um afastamento inferior. Aí, ó. Certo? Aí eu tenho aqui, ó, de 100 até 120, ó, cruzou. Então, o meu afastamento inferior é 37 milésimos de milímetro. Olha lá. Meu afastamento inferior, 37 milésimos de milímetro. Tolerância é igual a S menos AI. Portanto, o AS vai ser igual a AI mais T. Então, 37 milésimos de milímetro mais 6 milésimos de milímetro, meu afastamento superior é de 43 milésimos de milímetro. Joia? A partir daí, eu consigo calcular a minha dimensão máxima e minha dimensão mínima. Dimensão máxima, 120, que é a nominal, mais o afastamento superior, 0,043. E dimensão mínima, 120, que é a nominal, menos o afastamento inferior. Tá? Mais o afastamento inferior. Joia, pessoal? Até aqui tudo bem ou não? Quem está perdido aí?
Newton, Carmélia, Renato, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Beleza. Depois, mais um exemplo. Ó, agora a gente caiu no JS, ó. JS minúsculo, tá? Então, percebe que a gente tem aqui uma dimensão de 150 milímetros, um eixo, JS minúsculo, e uma qualidade de trabalho 4. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é ir na tabela. Então, ó, de acordo com a tabela, a qualidade de trabalho 4, um eixo de 150 milímetros, ele está entre 120 e 180, ó. Qualidade de trabalho 4, eu tenho 12 milímetros de tolerância. A minha tolerância para esse eixo é de 12 milésimos de milímetro. Tudo bem? Beleza. Então, a minha tolerância, 12 milésimos de milímetro, segundo a tabela. E eu vou buscar agora o valor do afastamento superior e o inferior. Aí eu vou pedir para você prestar atenção nisso aqui, ó. Eixo, tá? Quando a gente falou de JS, ó, quando a gente falou exatamente da letrinha JS lá, lembra que dividia a tolerância? Olha só, aqui divide também, ó, meia tolerância. Então, se eu tenho 12 milésimos de tolerância, vão ser 6 milésimos para cada lado, ó. Ô, Cleberson, se puder aumentar um pouquinho o zoom na tabela ali, ó, para o pessoal poder Na tabela? enxergar. É. Aqui, ó, JS, ó, meio e T, ó, tá? Então, afastamento superior, metade, e o afastamento inferior, metade, tá? Então, se a gente tem 12 milésimos de tolerância, significa que os afastamentos vão ser 6 milésimos para um lado e 6 milésimos para o outro lado, tá? Então, 150 mais 6 milésimos e 150 menos 6 milésimos. A partir daí, eu tenho os dois valores de dimensões, máximas e mínimas. Não esquece, pessoal, que o desenho, esse desenho aqui em cima, ele não está aqui sozinho, aleatório. Ele deve ser feito para que você consiga interpretar melhor e para o exercício estar correto, tá? Eu e Iberê, a gente ia propor para fazer com vocês esses exercícios aqui, ó. Em sala de aula a gente ia fazer agora. 40N6 maiúsculo, 40N6 minúsculo, 60JS8, 40G6 minúsculo e 40G6 maiúsculo. Pelo que eu entendi, não vai dar para a gente fazer. É isso? Porque vocês estão trabalhando, né? Com essas orientações, vocês conseguiriam resolver isso daí? Maurício diz que sim. Renato, Carmélia. Tá de boa. Newton. Robson, sim. Renato, sim. Newton pode tentar. Wilson acredita que sim. Everton acha que sim. Sim. E a Carmélia respondeu. Amanda, sim. Sim. Beleza, pessoal. Então, se for sendo assim, né, é o que dá para a gente fazer, eu vou terminar por aqui, então, a aula de hoje, e me colocar mais uma vez aí à disposição de vocês.